Olá pessoal que nos assiste, estamos dando seguimento às nossas entrevistas com os candidatos a prefeito de Santa Velha e agora estamos aqui com o nosso convidado que é o atual prefeito e está concorrendo à reeleição, Diego Francisco, juntamente com o vice Ayrton Rapp, pela Federação PSDB Cidadania. A gente vai começar a deixar ponderar a respeito do que vai ser prioridade, do que vão ser as ações principais na questão de infraestrutura e mobilidade urbana. Na infraestrutura englobam obras, acessibilidade, questão que tem bastante vocês têm trabalhado com o grupo de trabalho dos fios, mas muitas vezes a comunidade não sabe se está sendo feito algo ou não, ou a quem recorrer. Nesse âmbito, pode passar o que vocês têm pensado. Perfeito. Então, quero agradecer a vocês pela oportunidade de falar um pouquinho hoje. Dizer que eu estou muito feliz de estar como prefeito e ter a oportunidade novamente a reeleição novamente concorrer a prefeito de Santa Velha. E a gente vir aqui hoje falar sobre muita coisa que a gente fez e o que está em andamento, também o que a gente vai fazer por nossa cidade. Isso com certeza é muito gratificante. A nossa prioridade vai ser acabar as obras que estão em andamento, né? A Rua Portão, a Vargas, também iniciar e concluir o Hospital Getúlio Vargas, do qual a gente fez a conquista de um importante recurso, 10 milhões de reais. Entre outras coisas, a gente segue investindo em saúde, na manutenção de ruas, nos buracos, nos asfaltos, mas também a gente quer muito ter um olhar para a educação e para a inovação. Então é isso. A gente segue aquilo que já está dando certo, também com a desburocratização, com a atração de empresas, que a gente trabalhou muito esses 4 anos, mas claro que a gente quer também melhorar aquilo que foi bom e mudar aquilo que não foi tão bom. Na questão que tu comentou dos fios, realmente, na cidade, isso é um problema, porque hoje o Ministério Público ele não permite, a gente até pensou na prefeitura pagar uma empresa, contratar uma empresa para recolher os fios excedentes. E o Ministério Público não autoriza isso. Ele diz, olha, se a empresa de telefonia ela explora, ela ganha pago para trabalhar com isso, para colocar o fio, para recolher o fio, não é justo que a prefeitura é a mesma coisa da Corsã. A Corsã abre um buraco no asfalto, quem tem o dever de fechar ele é a Corsã. Por mais que é um morador de Santa Velha, contribuinte de Santa Velha, a prefeitura não pode fechar aquele buraco da Corsã. E aí, na questão dos fios também, né? Se tem uma empresa de telefonia que está ganhando dinheiro para colocar aquele fio ali, a prefeitura não pode contratar. O que a gente faz é quando oferece algum risco, o fio está baixo demais, algum motoqueiro pode engatar ali, pode passar um caminhão e derrubar um poste, a Defesa Civil vai lá e corta. Mas, no mais, a gente tem grupos de trabalho junto com as empresas de telefonia, onde é feito mutirões, a gente vai passando o nome das ruas, os mutirões vão acontecendo e a empresa vai então recolhendo os fios excedentes e vai colocando para cima. É um ritmo muito mais lento do que a gente gostaria de entregar. Que fosse, né? E para a comunidade, tem uma via de acesso a pedir esse auxílio, algum contato desse grupo de trabalho para a comunidade poder, né? Perfeito. O contato pode ser feito junto com a Defesa Civil, que é quem organiza o grupo de trabalho, ou também com a Secretaria de Obras, que a própria Secretaria de Obras vai repassar então a demanda para a Defesa Civil. Interessante. E a gente pode botar depois no feed o contato do WhatsApp da administração, que tem algumas áreas que é abrangido. Na questão do meio ambiente, vamos lá. Meio ambiente, que eu sei que tem vários projetos em andamento, a causa animal, que eu sei que vocês também estão trabalhando em cima dela, e num ponto que a gente estava comentando antes, o agronegócio, os produtores rurais, né, que você comentou mesmo que está em expansão, o pessoal está crescendo, está trabalhando. Então comenta um pouquinho pra gente. Perfeito. A questão do meio ambiente, a gente sempre tem que ter um olhar muito atento. Isso foi desde sempre, mas agora ainda mais por causa da condição climática que a gente vem vivendo. Então a gente tem que ter um olhar, a gente está atrasado no cronograma de trabalho. Perfeito. Plantamos centenas de árvores, passando mais de 1000 árvores, foi feito o plantio junto com crianças da rede municipal de ensino, junto com a secretaria. A própria Secretaria do Meio Ambiente também fez uma obra agora que a gente ainda não entregou, que é no matinho da prefeitura. Dentro do matinho da prefeitura foi revitalizado o acesso, foi construído um banheiro e uma sala de aula, né, dentro de um container, que é uma sala de aula ecológica, para que a gente possa utilizar aquilo ali para dar aula.
Então, pela primeira vez a gente vai ter uma infraestrutura que não está entregue ainda, não está inaugurada, mas já está praticamente pronto. E já estão tendo algumas trilhas, né? Sim, o pessoal do projeto agora, ambiental, na né? programação de aniversário, novamente tem Também trilhas tem. ali dentro para a gente conhecer um pouquinho desse espaço ali da natureza e para a gente conseguir estudar esse ambiente também. Além do mais, a gente fez os ecopontos, que foi nos ajudou muito aqui na cidade, mas ultimamente não estava dando mais certo. O ecoponto a gente fazia itinerante, era cada mês, cada 15 dias era num bairro diferente. Infelizmente, a própria população, não é todos, a maioria ajuda a cuidar, a maioria sabe respeitar, mas tem alguns de outras cidades também, que quando a gente recolhia tudo, eles continuavam despejando ali. E não foi criado para isso, né? E além de outros materiais que não eram os permitidos, né? Empresas que cobravam para recolher nas casas, e quando tu cobra, tu tem que dar a destinação final correta. Eles acabavam vindo de caminhão com um reboque e colocando ali. Mas isso é para a população, é para o nosso contribuinte, não é para a empresa. A empresa cobra por esse serviço. Não é justo que a prefeitura tenha essa responsabilidade, né? Também colocam o fogo, colocando as casas que estão na região em risco. Então, agora a gente mudou a estratégia, a gente não tem mais o ecoponto itinerante, nós vamos ter agora o ecoponto fixo, ele fica localizado ali na 1º de maio. Então vai ter uma triagem ali, se é resto de material dá para utilizar para alguma obra, se é folhas e galhos vai ter a máquina cortando que vai depois disponibilizar para adubo, e assim vai, cada material sendo destinado já para o seu destino correto. Ainda na agricultura, quando a gente fala de meio ambiente, é importante falar que uma das coisas muito importantes que a gente fez nesta administração foi a Rural Fest, que é para valorizar a agroindústria familiar, que é para valorizar a nossa agricultura. Por mais que tenhamos um curto terreno, território em Sância Velha, a gente precisa reconhecer essas pessoas e trabalhar por elas e fomentar, né, esse comércio. Então, buscamos um recurso junto ao governo do estado, asfaltamos ali a 3 de maio, e olha quantos empreendimentos já nasceram ali, né? A Rivato veio fortalecido, veio a Meridiano, lá em cima tem o Café Colonial, tem o seu Egon por Verde Mudas, tem uma pousada que recebe hóspedes do mundo inteiro, Japão, Canadá, Estados Unidos, essas pessoas vêm aqui para a nossa cidade. Mais adiante temos os queijos ali, o iogurte da Rafa também, sim, a Rafaela, o sorvete. Aí mais adiante nós temos o seu Monter com seus morangos e quantas outras agroindústrias que abriram, o Nozes, tem geleia, né, tem o kombucha, né? Tem. Então assim, quanta coisa boa que está acontecendo porque a gente realmente viu o potencial que tinha, investimos e agora para a próxima gestão a gente quer concluir o asfalto até a divisa com o Rodolfo Lula. E também vou me colocar à disposição do colega prefeito Gaspar para conseguir recursos para fazer ao lado dele, né? Para que as pessoas tenham um trajeto, um caminho, que elas entrem aqui, né, e saiam no Novo Color, ou que elas venham por lá e saiam aqui em Estância Velha. Interessante. Agora a gente passa para a questão do funcionalismo público, que é quem ajuda a máquina a girar, né? A gente gostaria de ver, assim, que teve uma polêmica, né, a questão dos professores, e eu acho que seria importante a gente, para toda a comunidade, esclarecer, falar, né, porque foram ajustadas várias questões, né, tinha um índice alto da lei de responsabilidade que foi reduzido também, né. Eu acho que é importante a comunidade saber disso e saber o que o funcionalismo pode esperar da administração que seguirá. Perfeito. A gente sempre trabalhou com muita seriedade, com honestidade, transparência e pensando no presente e no futuro do nosso servidor público. Eu fui vereador em Estância Velha e eu lembro de várias vezes denunciar porque a administração não honrava, não pagava o FAP, o Fundo de Aposentadorias e Pensão. Inclusive, no último ano, em 2020, fizeram um parcelamento no qual eu paguei. Ou seja, a administração passada não pagava o FAP, né, não pagava o básico. Que é o fundo de aposentadoria, né, dos servidores. É a única garantia que o servidor tem, né, de quando se aposentar. Vai trabalhar, vai contribuir uma vida inteira e no final da vida quer descansar, né, e não respeitavam isso. Pois bem, nós reduzimos 70% do déficit do FAP. Por quê? Porque a gente mudou algumas formas de pagamento, fizemos alguns adiantamentos de valores, isso tudo para respeitar o funcionalismo público. Também, óbvio, fizemos a reposição da inflação, alguns municípios isso não fazem porque a folha de pagamento nunca permite. Nós trabalhamos para aumentar a arrecadação municipal para que a gente possa fazer o mínimo, né? Mas não estou fazendo mais do que obrigação.
mas no passado não faziam obrigação. É isso que a gente precisa deixar claro. Que foi ajustado e está tudo... Foi ajustado. Reduzimos o déficit do fundo de aposentadorias em 70%. Pois bem, neste ano ainda, então, aumentamos em 24% o Vale Alimentação, que hoje chega aqui a um pouco mais de R$700, ou na faixa dos R$700 do Vale Alimentação. Ainda sobre a questão dos professores também eu preciso dizer e me desculpar, não é um tema que me agrada, que me enche de orgulho, sinceramente. No dia que aquele projeto foi aprovado na Câmara, todos nós tínhamos a certeza de que ali não tinha motivos para comemorar, mas foi necessário, porque foi feito naquele momento. Eu não me sentiria confortável de fazer isso, tinha que ser feito em algum momento, né? O plano de carreira ele não se sustentava mais, é uma pirâmide invertida, é uma pirâmide que, aliás, ela chegou no final. A gente está, hoje atualmente, a gente gasta todo o dinheiro que vem do Fundeb, a gente gasta 100% e mais 10%, ou seja, 110% do recurso é gasto somente com a folha de pagamento. Isso nos preocupava demais, porque aonde estão os investimentos dentro da sala de aula, onde estão os investimentos na escola, e a qualidade do trabalho do professor, né? E não é só salário que precisa todo investimento, e os alunos ficam onde? Então a gente isso tinha que acontecer em algum momento. Se eu não fizesse antes, teria que ser feito depois, se não fosse eu, outro prefeito teria que fazer. Não é um assunto que me agrada falar, não é um assunto que eu tenho orgulho de dizer, mas a gente precisava fazer, né? E assim, agora passou, eu não me sentiria confortável de fazer isso após a eleição. Me sentiria, talvez, as pessoas iam confiar em mim, esse assunto poderia chegar na discussão e aí a gente enfrentaria de uma outra forma. Passando a eleição, tá tudo maravilha, passou a eleição, a gente entra com essa notícia ruim. Então, eu prefiro chegar na eleição, explicar os motivos pelo qual a gente fez, né, mas não me sentiria à vontade de esconder este assunto embaixo, a sujeira embaixo do tapete e pós-eleição estragar, bagunçar, ou fazer a maldade ali com a vida das pessoas. Então eu peço desculpa por isso, mas era algo que a gente precisava fazer para equalizar as contas. Lembrando que ninguém perdeu nada, algumas pessoas ali deixaram de ganhar no futuro. Se a arrecadação do município voltar a melhorar, se a arrecadação do município voltar a subir, isso pode ser revisto no futuro. Mas neste momento a gente fez o que tinha que fazer. Vamos lá, seguindo então, outro tema que o pessoal pergunta bastante, e eu vejo você respondendo também, da questão da saúde, né? Hospital, especialidades, os atendimentos e tudo mais. Perfeito. A saúde ela é bem complexa, eu confesso que eu tinha uma ideia quando concorri a prefeito e a gente conseguiu entregar mais do que a gente imaginava. Nós temos atualmente 9 postos de saúde em São Severo, chamadas UBS, né? Unidade Básica de Saúde, tradicionalmente chamado por posto de saúde. Desses 9, nós entregamos o Lagoa Azul ficou pronto e a gente teve que reformar ele após a entrega da obra, para fazer alguns ajustes e colocar em funcionamento. A unidade de saúde do Bela Vista foi conquistada junto ao governo do estado, está lá. Hoje eu passei lá mesmo antes de vir para cá, estou fazendo a parte da prontolagem. E também já está em construção a unidade de saúde lá do Rincão Gaúcho, sem contar as novas 2 unidades que a gente conquistou junto ao governo federal, que é a unidade de saúde do centro, vai ser construída entre a escola cenicista e a nossa creche, e a outra unidade é lá no Rincão 1, no bairro Rincão dos Ilhéus, ali do lado do Campo do Atlântico, né, naquela quadra de futebol 7, então ali vai ser construído. Então saúde é isso, não adianta a gente falar somente de hospital. O hospital é o fim, a prevenção é trabalhando aonde? A prevenção é antes, é na unidade básica de saúde, é no grupo de dança da terceira idade, é no grupo Conviver, que tem o bailinho nas quartas-feiras, tudo isso é saúde, né? Então a gente, dos 9 postos, vamos entregar 5 novos, e conquistamos 10 milhões para então fazer a nova obra, a obra do novo anexo do hospital. É praticamente um hospital novo. Atualmente nós temos 2.500 metros no nosso hospital e a gente vai construir mais 3.000 metros. Então o anexo vai ser maior do que o hospital que está. Neste novo hospital a gente vai ter todo um espaço reservado para atender adulto, para atender criança. Segundo piso é só internação adulta, terceiro piso é só internação pediátrica e a metade do terceiro piso não tem nada dentro dele. Ele está disponível para a gente virar de referência em algo ou, né, colocar, acrescentar algum serviço aqui na nossa cidade, para que a gente vire referência.
Há a possibilidade, de repente, de se tentar a questão da obstetrícia de partos? Sem dúvida. Um dos motivos pelo qual fechou aqui é que não tinha o financiamento, né? Eu vou chutar um valor aqui, mas exemplo, o município gastava R$340 mil mensais e o Estado nos repassava R$290 mil. Ou seja, era um custo muito alto, sem contar que o município era referência e fazia parte de várias outras cidades. Então, a gente acabava custeando esse serviço para outras cidades ganhar o bebê aqui. Então, eu não vejo problema nenhum nisso, desde que o Estado nos pague para isso, porque o espaço a gente não tem. Se querer trazer amanhã de volta, o Estado nos oferecer recursos, eu não tenho mais o espaço. Depois da obra pronta, a gente vai ter o espaço, né? E se o Estado achar que a gente pode voltar a receber e também custear esse valor, a gente vai trabalhar para que a gente faça mais serviços aqui dentro da nossa cidade e evite sair tanto, né, da cidade. Enfim, a gente acredita que vai ter uma economia. O próprio anexo novo do hospital tem uma nova central de imagem, que a gente vai buscar uma tomografia, algum outro serviço, uma mamografia, quem sabe, para botar aqui e servir de referências para cidades menores aqui na região. Né? Outras cidades que acabam se deslocando ou para Taquara, ou Sapiranga, ou Porto Alegre, por que não vir para cá? Por que não ter e vender para essas cidades? Aí a saúde é isso. Ampliamos horário da farmácia básica, né, no Campo Grande, ampliamos o horário da farmácia do centro, ampliamos o serviço de fisioterapia. É claro que a gente tem que fazer muito mais, a gente sabe disso. Mas eu sempre digo, o que a gente está fazendo até agora é só o começo, isso não é o final, muito mais está por vir. E a gente parte agora para uma questão que também gere tudo, que é a educação, né? O que tem previsto na questão de estrutura de escolas, né? Porque a gente sabe que é complicado fazer uma reforma, tudo, mas o que tem previsto para melhorar a estrutura das escolas, né? E o índice também, né? Às vezes tem, não sei se de repente é geral isso, mas teve uma pequena queda, né? De 0,1. E o que tem previsto no plano de vocês de seguir adiante? Perfeito. Né? Agora, há pouco tempo a gente recebeu ali os indicadores do IDEB, né? E até o Conselho Municipal de Educação avalia que foi um resultado bom, porque teve pandemia, teve dengue, teve enchente, então a gente acabou um período muito grande sem aula, sem possibilidades, exato, né? A gente acabou sendo um pouco afetado. É claro que a gente quer sempre mais e quer melhorar cada vez mais também. Então, para a educação, nós estamos agora trabalhando com uma PPP, uma parceria público-privada, para fazer um grande investimento em educação. Então, a gente já teve 3 workshops, esse é um programa do governo do estado, e Estância Velha, apenas 2 municípios do estado do Rio Grande do Sul estão buscando investimento para a educação através de PPP, somente 2. Muitos municípios fazem para trocar iluminação pública, fazem para fazer asfalto, nós queremos aqui para investir em educação. Nosso segundo mandato, ele vai ser focado em inovação e educação. Então, a gente recentemente teve uma grande conquista, que foi entregar um Chromebook para cada professor, a gente distribuiu 9 peças de uniforme para cada criança da rede municipal de ensino, e como eu disse antes, isso é só o começo. O que a gente quer aqui para frente é, por que não também, que um tênis faça parte, né, do kit da uniforme escolar. Até chegou a ter uma pesquisa, né, nas escolas, né? Nós fizemos uma pesquisa e um vereador bateu muito forte, dizendo que não precisava, mas é muito engraçado, porque quando tu vai numa escola, quando tá frio, e tu vê uma criança chegando para aula de chinelo, porque ela não tem um tênis, é claro que precisa, é claro que compensa, é claro que vale a pena. Dos 8 mil alunos, se a gente atender um que não tinha o que colocar no pé e que aquilo ali é o melhor tênis que ele tem, ou o único, é missão cumprida. Valeu toda a pena, valeu todo o esforço. Então a gente quer ampliar também para tênis, para material escolar, queremos disponibilizar um cartão para que cada aluno compre o seu material escolar. E aí é diferente se eu pegar um kit de material escolar e isso possivelmente alguém de fora vai me vender. Então eu vou comprar em alguma empresa fora do município. Se eu disponibilizo um cartão, um voucher, para que cada aluno da rede, vou chutar como exemplo aqui, R$100, eu vou criar uma regra, que tem que comprar dentro do município. Então cada família sabe da sua necessidade. Se um quer comprar uma mochila de R$100, compra uma mochila. Se o outro quer comprar caderno, caneta, lápis,
compra caderno, caneta e lápis. A gente respeita as famílias, o desejo, enfim, e a necessidade de cada um, e a gente incentiva o comércio local. E também, com isso, a gente pretende criar um método ali que é ter um mínimo de frequência escolar. Para a criança receber isso, ela tem que ter um mínimo ali de frequência. E tudo isso a gente vai pontuando, está em fase de elaboração, porque realmente, eu disse, o uniforme a gente deu, a gente quer fornecer o tênis, a gente quer fornecer esse voucher para comprar o material escolar, a gente vai investir muito, já conversamos com a Papideb lá no Campo Grande para mudar a sede deles de local, para ampliar a EMEI Flores do Campo. Tem um projeto da criança da creche do Lago Azul também, para construir uma nova creche, no valor de 7 milhões de reais. Eu já apontei para o Gustavo, que a escola Dom Pedro, eu tenho um desejo pessoal de reconstruir aquela escola ali. Nós estamos atualmente com um projeto da escola Pedro de Quadros Tencourt para fazer novas salas. Estivemos lá, ontem eu recebi os projetos, está ficando bem bacana. Fazer mais um refeitório, fechar quadra, pintar a escola. Tem uma questão também da Presidente Kennedy, né? Que vocês conseguiram para fazer o ginásio, né? Nós conseguimos. O ginásio foi conseguido a habilitação para nós acabar aquela obra, porque é uma obra que está lá há quase 10 anos e não conclui nunca. E a gente precisa que o governo federal repasse o dinheiro para acabar aquela obra, porque senão corre o risco da gente devolver todo o dinheiro que o governo federal repassou até aqui. Então, se ele me repassar o valor para acabar a obra, talvez é 200 mil. Só que se ele não fizer isso, eu tenho que devolver $500 mil que ele já nos repassou. Então, essa é a necessidade da gente esperar que o governo federal faça. Não é pelos 200 mil que faltam, e sim pelos 500 que a gente vai ter que devolver. E ainda esse ano na educação a gente conseguiu, teve uma importante conquista junto ao governo federal, que foi o valor de 10 milhões. Nós fomos habilitados para receber o valor de 10 milhões de reais para duplicar o tamanho da escola Presidente Kennedy. Para fazer uma outra escola ali, aliás, a mesma, porém duplicar, fazer o mesmo tamanho ao lado. Porém, o governo federal, na hora de selecionar e pagar aos municípios, optou por outro município e Santa Velha acabou, então, não recebendo esses 10 milhões. Mas eu perguntei lá em Brasília, eu quero saber, nós vamos ganhar recurso para educação ou não? Eles falaram sim, vocês são os primeiros na lista de espera, porque vocês já foram habilitados, apenas não receberam, né? Mas agora, então, vocês são os primeiros ali na próxima para habilitar e para receber o recurso. Então tem uma grande proposta, um grande plano de investimento, tanto em creche quanto na educação fundamental, na educação infantil também. Vocês vão se surpreender com... E assim, é um legado que a gente vai começar. Isso é impossível começar e terminar em 4 anos. Então a gente começa muito forte o investimento em educação e aí depois outra gestão vai ter que dar continuidade. E eu aproveitar e inserir nesse conceito aqui a questão do esporte. A gente está com uma deficiência de uma área central, né? Mas nem para os campeonatos está sendo usado o ginásio da escola, né? Tem alguma possibilidade de um projeto de construção de um espaço? Perfeito. Nós tínhamos aí, e até um período, avançou muito a negociação para nós comprar a área do Balduino Weber, né? Porque ele está condenado. Então a gente compraria aquela área do Balduino Weber e aí depois a gente desmancharia, manteria a chaminé, que é patrimônio municipal, e constrói um novo ginásio ali, com arquibancada, com salas de aula, aí dá para fazer Olimpíadas, dá para fazer campeonatos adultos, né? Masculino, feminino, com tudo que tem direito. Quando trocou ali o governo federal, o Bolsonaro para o governo Lula, trocou também as diretorias e chefias. E a gente ficou um período de mais ou menos meio ano sem conseguir conversar com a pessoa, porque ela não tinha sido nomeada. Não tinha sido nomeado um diretor da SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União. A gente ficou muito tempo que o INSS, ali são 3 donos, o município, o INSS e a Secretaria de Patrimônio da União, que é o governo federal. Então a gente ficou um longo tempo de negociação que o INSS deixasse a SPU responder pela parte deles. Ótimo, conseguimos. Quando conseguimos isso, troca o governo. E aí a gente não conseguia mais avançar na proposta de compra, né? Mas recentemente estivemos em Brasília e a proposta foi muito melhor do que a gente imaginava. Porque eles falaram, olha, vocês vão ganhar autorização para utilizar por 20 anos, né? Mas enquanto isso a gente vai doar para vocês. A gente tem interesse em doar e que vocês façam no ginásio esporte uma outra coisa que vocês vejam que tem necessidade na cidade. Então isso foi muito bacana. Neste momento, esse processo não está acontecendo pela questão de período eleitoral. Sim. Passando o período eleitoral, a gente vai retomar com as negociações lá em Brasília para a gente ganhar a área e aí sim poder construir ali. E na questão cultural,
alguma ideia de um espaço? Perfeito. A questão cultural. Nós fomos contemplados agora pelo governo federal, faz uns 60 dias, uma praça que se chama Céu da Cultura. Eu não conheço muito essa praça, não sei qual é a proposta dela, mas é uma praça, é um equipamento que ele está avaliado em 2,5 milhões a obra, né? Então, a gente segue investindo em cultura. Além disso, nós compramos a Casa Castro, né, que possivelmente alguém compraria, destruiria ela, a gente conseguiu manter o nosso patrimônio ali, para que a gente possa fazer uma biblioteca pública municipal. Dá para aproveitar o jardim, como já foi feito, com aulas de pintura, com poesia, com música, com apresentação. A gente segue com o espaço cultural fortalecido, com mais oficinas, com mais atividades, e sem contar também que a gente reforçou, se vocês lembrarem, no passado recente, nem Feira do Livro existia mais. Enquanto eu era vereador, eu lembro que teve um ano que a Feira do Livro foi para dentro de uma escola. A comunidade não tem aquele acesso que ela tem na região central. Entende? Os investimentos tinham parado no tempo. Agora a gente consegue trazer cultura, a gente consegue fazer cultura, a gente consegue trabalhar tudo isso no nosso município. Então a Feira do Livro foi um sucesso. O Natal, esse ano a gente conseguiu captar no Natal R$700 mil na Rua Limpa. É dinheiro que não sai do município. E que a gente vai trazer artistas, vai trazer cultura, vai trazer lazer, entretenimento, momentos para a família, sem estar gastando recurso público, né? Aquele recurso do município. Recurso público para a gente capta lá em Brasília. E também o nosso QUER, a gente já tem uma entidade que vai fazer o ano que vem, então a gente, mesma coisa, a gente vai escrever lá na Lei Rouanet para que a gente possa captar recurso e estar aplicando dinheiro na nossa festa. Diego, a gente agradece a tua disponibilidade, né, de estar aqui com a gente, apresentando o que tu pretende seguir, né, na possível reeleição. E a gente gostaria de deixar o espaço, então, para as suas considerações finais e deixar uma mensagem para os eleitores e para a comunidade. Nesse Perfeito. Momento importante, né, que 65 anos de Estância Velha. Né? Legal, perfeito. Então eu quero agradecer pela oportunidade mais uma vez, agradecer a Deus também por a gente estar aqui bem, com saúde, num dia tão lindo como hoje, completando mais um aniversário da nossa cidade. Eu dizer que a gente fez muita coisa, mas a gente não fez tudo que gostaria. A prefeitura ela tem um tempo diferente das coisas acontecer, às vezes a burocracia acaba atrasando um pouquinho, mas eu sempre digo que a burocracia ela existe porque alguém errou no passado. Quando eu digo no passado, é historicamente no país, não é quem estava antes de mim. E, enfim, tenho certeza que a gente pode construir muito mais coisas juntos, tenho certeza que Estância Velha pode avançar muito mais. As obras estão acontecendo, onde vocês passarem, vocês vão ver isso. Há pouco vem de uma inauguração de mais uma loja na cidade, tenta vir pela Rua Portão para cá, tem obra, a entrada do município tem obra, empresas vindo para cá, agora no mês de setembro, se Deus quiser, deve inaugurar também a grande Luz da Lua, gigante Luz da Lua, que vai construir um prédio 50% maior ao lado, ou seja, já anunciou novos investimentos, e assim tem sido, muitas empresas querendo vir para cá, muito comércio abrindo, porque realmente está vendo que a cidade está no caminho certo, está crescendo, está desenvolvendo, é uma cidade segura, uma cidade bonita, boa para se morar, para se empreender e para se viver. Mais uma vez agradeço a vocês que nos assistiram até aqui, por essa oportunidade para falar um pouquinho do que a gente fez, do que a gente vai fazer, e dizer que eu estou aberto, né, se alguém à disposição, a sugestão, estou à disposição de vocês, aberto a alguma conversa que vocês precisem, porque é isso, Estância Velha só vai crescer o dia que todos nós aí caminhar junto para o mesmo lado. Eu brinco que a nossa cidade, a gente não precisa, por mais que a gente pense diferente, não precisa fazer um cabo de guerra e cada um puxar para um lado. A gente pode, todo mundo, com as suas ideias, caminhar na mesma direção e construir uma Estância Velha melhor que todos queremos. Afinal, a gente está aqui por isso, para ter uma Estância Velha mais segura, mais oportunidade e menos desigualdade. Muito obrigado. A gente agradece, então, a participação e uma boa eleição, boa sorte, e vamos aguardar os resultados em 6 de outubro, né?